aconteceu, nada pesquei. Parecia ser apenas um dia como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele lhe entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar. Com a vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou, volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. e quem mandou largar a rede E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Seu caminhar, eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo, não é hora, não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe falta. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Ao tempo pra tudo. E quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
te honrar. Aleluia! Glória a Deus! Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção Me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver o seu amor. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. E não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Sinta Ele aqui, Ele está passando neste lugar.
és aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Declare bem alto, igreja, tu és aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és amado, tu és aquele que era, que é e que há de vir. Levante suas mãos e declare: tu és aquele que era, Que é e que há de tu és aquele, tu és aquele. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia, Aleluia. aleluia. Levante suas mãos e junto comigo diga assim: não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro, declara, igreja, que eu queira estar, pois só tu tens. Mais uma vez, declare: não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens. Declare de todo o coração: não há outro lugar, declare. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras. Eu quero te falar nessa noite que você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está entregando a sua vida nessa quarta-feira diante da presença daquele que é digno de toda honra e de toda glória, daquele que pode resolver situações, daquele que pode trazer refrigério para sua alma, daquele que pode te preencher de uma forma sobrenatural, aquele que era e que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso entronizado entre as nações, aquele que é exaltado acima de tudo e de todos. Quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo como Senhor, como centro de todas as coisas, querido, é impossível você ter um contato íntimo com essa presença tão forte e permanecer do mesmo jeito. Se você está aqui nessa noite porque você decidiu dar um passo de fé, decidiu se entregar totalmente àquele que reina para todo sempre. Quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Ele é fiel e justo para se manifestar na nossa vida, no nosso coração. Ele conhece os desígnios de todos nós. Ele tem um caminho traçado para cada um de nós, tem um propósito destinado para mim e para a sua vida. Somente se permita abrir o seu coração e se entregar totalmente a esse Deus. E Ele está aqui nessa noite. Aí onde você está, eu vou pedir para eles abrirem aqui em Salmos 37. Fica aí do jeito que você está. Em Salmos 37, 3. É uma palavra muito forte que Deus falou comigo, tem falado comigo durante esses dias e tem sido muito forte para mim. Diz assim: confio no Senhor e faço bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Próximo: agrada-se do Senhor
e Ele satisfará do desejo do seu coração. Próximo e mais lindo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Levante suas mãos mais alto. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor. Mais forte, diga: Senhor, nessa noite eu entrego, eu confio a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos diante do seu altar. Eu abro mão de tudo, Pai, que tem me afastado diante da tua presença. Aleluia. Se você confirma, dê um aplauso ao nosso Rei nessa noite. Aleluia, aleluia. E essa presença é tão latente, querido, quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor, aquele que está à frente das nossas lutas, aquele que está à frente das nossas batalhas, aquele que luta as nossas guerras. Como nós entregamos totalmente o controle. Nós temos falado isso com as mulheres. Abrir mão do controle é uma das formas mais difíceis da nossa vida como seres humanos, porque nós gostamos de estar no controle de tudo. E abrir mão é muito difícil. Se eu falar para você que é fácil, é muito difícil. É um desafio de nós como humanos, como pessoas. Mas eu quero te falar que se você abrir mão para aquele que te fez, que te formou, para aquele que tem um propósito destinado para a tua vida, querido, você está abrindo mão do controle para a melhor pessoa, para o seu Senhor, para o seu Salvador, aquele que não te frustra, aquele que sabe do seu futuro, aquele que Ele sabe tudo que tem designado para a sua vida. Então não tenha medo de entregar, de abrir mão do controle e falar: Senhor, eu entrego o controle diante da tua presença. Não precisa esperar 2023 acabar para falar 2024 vai ser diferente, eu vou mudar muitas coisas na minha vida, minha rotina, eu vou me entregar totalmente para o Senhor. Querido, tome essa decisão agora de se entregar, essa decisão agora de abrir mão do controle e falar: Senhor, eu me entrego totalmente a Ti. Eu entrego as minhas finanças, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu me entrego totalmente diante do Seu altar. E uma das formas de se entregar, de demonstrar que Ele está no controle, é você separando aquilo que você tem, seja o seu dízimo, sua oferta, diante do Senhor. Você acha que Ele não tem poder para te prosperar? Ele é o Deus da prosperidade, Ele é o Deus do ouro, da prata, Ele é o Deus do impossível. E você nessa noite, quando você vier trazer, se você puder, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, colocando a sua mão, fechando seus olhos e falando: Senhor, eu entrego diante da tua presença, porque eu reconheço o seu senhorio. Eu entrego o controle diante de ti, e aguarde que Ele irá fazer algo sobrenatural pela sua vida. Amém? Pode trazer. Vamos com alegria trazendo, e vamos colocar isso diante do Senhor, e Ele vai ministrando na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Jesus, traga com fé diante do Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos, estende suas mãos para cá, vamos orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos os dízimos, as ofertas e as primícias diante do seu altar. Nós entregamos, Senhor, e abençoamos cada um, Senhor, que teve o privilégio, Senhor, de entregar, Senhor, a sua oferta, o seu dízimo diante de Ti. Senhor, esteja abençoando os caminhos, prosperando, Senhor, em todas as áreas, ó Pai. E também abençoando as pessoas que estão aqui nessa noite. Alguns não puderam ofertar ou dizimar, mas mesmo assim se derrama de uma forma abençoadora sobre a vida deles. Eu profetizo e declaro um mês abençoado, cheio da glória, cheio da graça do Senhor. Deus, Senhor, transformando vidas, Senhor, trazendo recursos em todas as áreas. É o que eu profetizo e declaro em nome de Jesus. Se você toma posse, dê um aplauso mais uma vez ao nosso Rei, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Que delícia sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Que gostoso poder sentir o abraço e o toque do Senhor aqui. É muito maravilhoso. Nós temos esse período de reconhecermos ao nosso Deus, de entregarmos nessa quarta-feira o nosso coração, a nossa alma diante do Senhor. Amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Diga amém. Nossa, gente, acho que tem muita gente que não está feliz não. Quem está feliz, diga amém.
Amém, eu estou feliz demais de estarmos aqui reunidos. Eu estou feliz demais porque hoje eu tive meu dia de folga sem ministrar, porque está chegando ministros aqui no altar. Glória a Deus, eu fico muito feliz que o reino está expandindo e está crescendo. Então, é Deus, né, se manifestando no nosso meio. Se prepare que vai vir mais pessoas, vocês vão ter surpresas por aí, em nome de Jesus. Eu queria dar alguns recados para vocês, e depois eu vou orar pelas crianças. Mas domingo agora é ceia do Senhor, tá? Domingo agora você tem um compromisso marcado. Esteja aqui às 9 horas da manhã, nós vamos ter a ceia do Senhor. Vai ser um momento maravilhoso, único, e tem sido assim um manifestar glorioso da presença do Senhor. Então neste domingo, agende você estar aqui. Traga a sua família, venha com a sua família aqui. Traga um visitante, mas venha ter esse período, esse momento com o Senhor que tem sido sobrenatural as nossas ceias. E é um momento de entrega. Nós estamos no mês de dezembro, nós vamos ter essa ceia, vai ser um momento muito especial, então esteja aqui conosco. No dia 24, tá? Na véspera de Natal, nós vamos ter um especial de Natal, uma cantata de Natal aqui na igreja, juntamente com as crianças. Nós vamos ter uma apresentação linda. O pessoal do Ministério Infantil e do Teatro estão preparando algo maravilhoso. Então, se você quer trazer a sua família, eu quero um dia trazer minha família na igreja, eu não consigo convidá-los, então já é um convite. Venha, vamos comigo assistir a apresentação de teatro que vai ter lá na igreja. Convide pessoas para estar aqui, nesse momento tão especial que é o dia 24, que nós vamos ter o culto da manhã no domingo, tá? Às 9 horas da manhã, e vai ser uma bênção, tudo que eles estão preparando aí. Então traga os seus filhos, principalmente as crianças que estão no culto, todos os cultos, elas estão ensaiando, então toda quarta-feira, todo domingo, assuma esse compromisso de estar aqui para poder trazer os seus filhos, tá? Porque eles estão ensaiando para esse momento tão lindo e tão maravilhoso dessa apresentação, contando a trajetória do nosso Jesus Cristo, lindo e maravilhoso. Então é isso, dia 31 nós vamos ter um culto muito maravilhoso também, com o culto de ação de graças, tá? E vai ser um culto realmente, nós agradecemos ao Senhor Jesus por ter nos mantido em pé, com saúde, com a graça de Deus, pela nossa família. Agradecer realmente por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. Então é um momento de você estar realmente agradecendo ao Senhor, entregando esse último dia do ano diante da presença de Deus e agradecendo por tudo que Ele fez neste ano e também já abençoando o ano de 2024. Então, nesse dia 31, que vai ser um domingo, nós não vamos ter um culto de virada de ano, nós vamos ter um culto num domingo às 9 horas da manhã, normalmente. Então dá para você vir tranquilamente, à noite você está com a sua família, ou melhor, você pode chamar a sua família também para estar aqui, falando, vamos começar o nosso ano abençoando a nossa casa, nossa vida, nossa família. Então convide pessoas para estarem aqui. Vai ser algo sobrenatural que vai acontecer aqui, um louvorzão abençoado. Esse culto de ação de graça, nós também vamos ter a ceia do Senhor, para nós iniciarmos, fecharmos o ano e iniciarmos também já com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então não falte, tá? Faça o possível para estar aqui no dia 31. Também nós vamos entregar os pedidos, né? Então você pode escrever na sua casa os pedidos de oração para o ano de 2024, aquilo que você quer como meta, como objetivo, como algo do sobrenatural do Senhor que você queira colocar. Escreva os seus pedidos em casa, ore, consagre. Não chega aqui na hora e escreva rapidamente, não. Tenha esse tempo de colocar isso diante do Senhor para entregar os seus pedidos aqui, abençoando o ano de 2024. E nós também vamos entregar para cada família o óleo ungido, tá? Quem recebeu ano passado o óleo ungido? Foi bênção, não é verdade? Gente, acabou muito rápido. A pastora Ivete, ela, assim, todo mundo que encontra ela pede um óleo ungido e de repente acabou. Então esteja aqui se você quer receber esse óleo ungido para você ungir a sua casa, ungir a sua família, você ungir o seu trabalho, o que você precisar consagrar diante do Senhor. Leva esse óleo, vai ser bênção. Nós vamos estar com a equipe de intercessão, a pastora Ivete lidera a equipe de intercessão, nós, os pastores, vamos estar abençoando esse óleo para poder te entregar. Em nome de Jesus, vai ser abençoado esses dias. Quem vai estar aqui? Amém, amém, vai ser bom demais. Outra coisa que está na sua palavra, esteja abençoando a vida delas, abençoando a vida de cada criança, para que eles possam receber o melhor que há diante do teu trono. É o que eu profetizo e declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir? Amém. Eu queria chamar alguém aqui que vai ministrar a palavra hoje, que eu fiquei muito feliz. Faz tempo que eu e o pastor fica no pé dele para ele ministrar.
E aí eu falei, seu momento chegou, não vai passar desse ano sem você fazer isso. Quero chamar o Douglas, ele vai estar passando a palavra hoje. Quem ama a vida do Douglas aí, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele, em nome de Jesus. Esse profeta é usado pelo Senhor, um irmão que nós temos, eu e o pastor, nós temos um carinho pela família, pela vida do Douglas. A gente tem uma conexão muito forte, né? A gente se fala muito e dá muita risada também, né? E eu queria que você estendesse a mão para nós abençoarmos a vida dele, em nome de Jesus. Deus, eu consagro a vida do Douglas diante do teu altar, abençoa o seu servo, abençoa, Senhor, a vida dele, Senhor, usa a boca dele, usa a vida dele, Deus, para que o Senhor possa, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor tem para separado para cada um de nós. Esteja abençoando, Senhor, em nome de Jesus, que todas as palavras, tudo que for dito aqui, Senhor, possa vir direto do seu trono e usar o seu servo, Deus. Em nome de Jesus eu profetizo e declaro uma palavra abençoada. Amém. Deus abençoe. Amém. Aí, agora foi. Amém. A paz do Senhor. Boa noite a todos. Obrigado, pastora. Eu confesso para vocês que acho que todo mundo que sobe aqui fala, né, que traz um temor muito grande quando sobe aqui. Assim como eu disse já para o pastor algumas vezes, a régua da central é muito alta. Então, toda vez que a gente sobe aqui, a gente, mesmo, eu até compartilhei com algumas pessoas, mesmo ministrando já quase 2 anos para jovens, mesmo estando no meio dos jovens, todas as vezes que a gente sobe aqui em cima, a barriga dói, a cabeça pira, a gente fica perdido, mas Deus vai ajustando e vai colocando tudo no seu devido lugar. Amém? A palavra que eu separei para ministrar com a igreja hoje, eu sinceramente, todas as vezes que eu penso, né, quando o pastor compartilhou comigo que eu ia trazer uma palavra, estava um período ainda um pouco distante, então a gente fica muito tranquilo, só que toda vez que uma data é colocada, por incrível que pareça, ela chega. E foi chegando, e eu fui sempre orando a Deus. Por quê? Porque eu todas as vezes que eu separo uma palavra, eu não separo ela por um tópico ou por ouvir, mas eu sempre vou orando a Deus para que Deus fale comigo. E por incrível que pareça, todas as vezes que Deus fala comigo, eu até compartilhei isso com a minha esposa, é sempre quando eu estou fazendo algo. Quando eu estou ajoelhado orando, parece que Deus fica quietinho, Ele fica me ouvindo. Todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, eu percebo que Deus me ouve, mas todas as vezes que eu estou trabalhando, todas as vezes que eu estou fazendo algo, Deus fala muito forte comigo. E essa palavra Deus compartilhou comigo quando eu estava indo e voltando para Ribeirão. Eu estou abrindo uma empresa lá e indo e voltando, e Deus foi compartilhando, e às vezes eu parava, mandava um áudio para eu não esquecer, eu gravava versículos, eu anotava, e isso foi surgindo, e foi algo que, quando eu me dei conta, eu percebi que ministrou muito em mim. Muito, muito. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jó, no capítulo 36, no versículo 8. Eu vou ler aqui no telão porque a minha Bíblia tem um formato, acho que um pouco diferente. Todo mundo achou? Jó 36, 8. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, e lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Próximo. Porém, se não ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Feche seus olhos. Amém, Senhor Jesus. Pai,
primeiramente, essa palavra falou muito forte ao meu coração, ó Deus, o que eu consiga, que possa, ó Deus, repartir com essa casa, Pai. Pai, que não seja a minha boca, que não seja eu, mas que seja o Senhor, ó Deus, ministrando ao coração de cada um, Senhor Jesus. Pai, se revela, ó Deus, através da letra, Pai. Pai, ministra ao coração que seja necessário, Pai. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, de encontro ao coração de cada um. Que o Senhor traga refrigério, entendimento, e que seja necessário cura, ó Deus, toda aquela ferida, ó Deus, que possa ter acontecido durante o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acho que é do conhecimento da grande maioria, o livro de Jó. A história de Jó é uma história muito forte, é uma história que nos ensina muito, tá? Eu fui procurar, e eu já tinha visto isso há um tempo atrás, mas eu fui me inteirar muito mais para saber quem que havia escrito o livro de Jó. Mas o livro de Jó não há conhecimento de quem, não foi direcionado para uma pessoa quem escreveu realmente o livro de Jó. A gente sabe que a inspiração veio do Espírito Santo de Deus, porque tudo que é dito nesse livro confronta muito com o nosso dia a dia. Tudo que é dito nessa história é um livro inteiro que conta a história de um homem e que nos confronta muito. Por quê? Porque fala de um homem abastado, fala de um homem rico, fala de um homem bem financeiramente, na sua família, na estrutura, tudo isso. E que num determinado momento, o próprio Deus, em uma conversa com Satanás, diz: tem visto o meu servo Jó? E Satanás diz que somente ele o teme, somente ele o ama, por tudo que Deus tem feito na vida dele. E num primeiro momento Deus dá a liberdade que ele toque em coisas da vida de Jó. Num segundo momento ele dá a liberdade para que ele toque até mesmo na saúde de Jó. Só que quando isso acontece, em momento algum Jó murmura. Em momento algum ele desiste daquilo, da crença que ele tem em Deus. Por que que isso falou muito forte comigo? Porque todas as vezes que nós passamos por uma dificuldade muito menor, a gente resolve abandonar tudo. Muitas vezes quando nós passamos por dificuldades, às vezes que nos machucam, que nos marcam, a gente prefere muitas vezes simplesmente abandonar, simplesmente trilhar um novo caminho e não ir de encontro a entender o motivo que isso tem acontecido. Quando o diabo toca na vida de Jó, ele toca em 5 pontos. 5 áreas que para nós tem um peso muito significativo. Ele toca nas finanças, ele toca na família, ele toca na saúde, na esposa e nos amigos. Quando ele toca nas 5 áreas, ele toca em tudo o que é a base moral, a base estrutural de um ser humano. Primeiramente, ele toca nas finanças. Um homem que na sua época era um dos homens mais ricos da sua época, perdeu tudo. Quando uma pessoa, vamos até usar o dia de hoje, quando uma pessoa não tem uma condição financeira significativa, se você faz com que ela perca, ela apenas reinicia. Mas você imagina a vida de um homem que tinha tudo, era o homem mais rico da sua época e passa a ter nada. O segundo momento, ele toca na família. Um homem que tem seus filhos criados, um homem que ora pelos seus filhos, um homem que sacrificava pelos pecados dos seus filhos, ele perde todos os seus filhos. Num outro momento, ele toca na esposa de Jó. No momento que ele mais precisava, no momento da dificuldade mais alta da vida dele, onde ele poderia estar contando com a sua esposa, ela olha para ele e diz: amaldiçoa o seu Deus, e morre. E a gente não consegue entender como isso é difícil, porque você perde tudo, você perde o chão, você perde aquilo que você tem buscado, você perde tudo, e inclusive a pessoa que deveria ser a pessoa que estaria te ajudando naquele momento, é a pessoa que diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. E por último, ele toca também nos amigos. Os amigos que circundavam Jó chegaram a acusar ele: você está passando por isso porque você tem roubado, você está passando por isso porque você tem feito coisas erradas.
Então você percebe como seria a estrutura física, emocional e espiritual de um homem que da sua melhor fase da vida passa a não ter nada. E o engraçado dessa história é que quando ele passa a não ter nada, ele em momento algum, ele amaldiçoa Deus. Em momento algum, ele murmura e questiona Deus do motivo. Ele apenas quer entender o porquê que isso aconteceu. Imagina como seria a nossa vida se dessas 5 coisas apenas uma acontecesse. Será que a gente teria esse ímpeto? Será que a gente estaria disposto a estar indo atrás? Será que a gente estaria disposto a colocar o joelho no chão, orar para Deus e falar: Senhor, o porquê isso tem acontecido? Na verdade, a pergunta correta seria o para que isso tem acontecido. Porque muitas vezes a gente não entende que tudo que acontece em nossa vida nos traz uma maturidade, tudo que acontece na nossa vida nos traz um amadurecimento para que a gente consiga passar para uma próxima fase. E às vezes é necessário que passemos. Então não devemos perguntar para Deus o porquê estamos passando por isso. Precisamos perguntar para Deus o para que estamos passando por isso. É para que a gente possa aprender, então que possamos aprender. É que a gente possa se comunicar melhor, então que possamos fazer. Só que muitas vezes o porquê de Deus não é um porquê de entendimento, mas é um porquê de não concordância. E isso encontra-se o murmúrio. Quando uma coisa pequena acontece na sua vida, em vez de você tentar aprender com ela, você murmura em Deus: eu oro, eu jejuo, eu faço, e tem acontecido isso comigo. Se você murmura por uma coisa pequena, é porque você não entende o quão grande foi o sacrifício que Jesus fez na cruz. Nada do que passamos se compara àquilo que ele passou lá. Então o que precisamos fazer é entender o motivo que muitas vezes passamos por determinadas situações. Quantos de nós já passamos por dificuldades? Eu acho que se a gente desse o microfone para cada um aqui, eu garanto que dificilmente um contaria apenas uma situação. Acho que todos nós temos uma história, todos nós temos cicatrizes do passado que vão nos levando e vão nos guiando a um caminho. Muitas vezes nos guiando a um caminho que Deus precisa nos trazer de volta, muitas vezes nos guiando a caminhos que nos fazem aprender com isso, mas sempre, toda cicatriz te traz um direcionamento. Muitas vezes correto e muitas vezes não. E o pior disso tudo, assim como não aconteceu na vida de Jó, nós ficamos muitas vezes não só murmurando, mas revivendo aquilo que acontece na nossa vida. A gente começa a reviver todos os dias, e assim como eu brinco em casa, a gente começa a alimentar um monstrinho. A gente começa a dar comida para ele, a gente começa a alimentar esse monstro e vai criando situações que muitas vezes nem foi esse peso todo, só que a gente insiste em fazer isso pela nossa dificuldade de deixar passar. Foi uma fase, foi uma dificuldade, foi algo que aconteceu na sua vida, amém, mas agora é o momento de dar o próximo passo. Assim como foi dito, você precisa aprender para que você consiga passar, porque se você não aprende, há necessidade de reiniciar. Assim como um jogo, quem joga videogame aqui sabe, se você não consegue passar para a próxima fase, você inicia novamente. E assim não é diferente com Deus. Não que Ele trata isso como um jogo, mas Ele precisa que você aprenda para que Ele possa derramar aquilo que já foi liberado para a sua vida. Só que se você não insiste e não aprende, Ele precisa reter, porque se Ele libera, Ele te mata. Criamos nossos próprios problemas. E devagarzinho, se a gente não presta atenção, a gente começa a ver que nós começamos a nos encarcerar nisso. A gente começa a criar problemas e começa a colocar ele cada vez mais aqui dentro. E começa a criar prisões. E nós vamos nos aprisionando e nos acomodando ali. Porque eu com o meu problema é mais fácil do que brigar contra ele. Então você acaba alimentando o seu problema e deixando cada vez mais a sua prisão cheia de dores, cheia de angústias, cheias de depressões, cheia de ansiedade. E muitas vezes quando você percebe que essa prisão está cheia, em vez de você buscar resolver porque dá trabalho,
você prefere se acomodar. Eu digo isso porque, recentemente, nós passamos por situações que, num determinado momento, era cômodo a situação. Era uma situação financeira, nós passamos uma dificuldade financeira. Só que todas as vezes que a gente conversava, era um único assunto que surgia. Nós só falávamos disso, nós só expressávamos isso, e a gente não buscava saídas para isso porque era cômodo, todo mundo se compadecia daquilo que tinha acontecido. Até que um dia, no sofá da minha casa, eu estava dormindo, na verdade, acordei com uma dor de cabeça muito forte, e fui sentar no sofá da minha casa, isso era exatamente 3 horas da manhã. Eu sentei no sofá e Deus começou a falar comigo muito forte, e por isso que eu disse que essa mensagem falou muito forte comigo, e ele começou a falar comigo, e eu falava, Senhor, mas dói, Senhor, mas é ruim, e ele falava, eu sei, e isso foi indo até muito lá, e eu chorava muito, e eu falava com Deus, e eu fui entendendo, e aí eu entendi que essa prisão, isso tudo que tinha acontecido, era necessário para que eu conseguisse passar para uma próxima fase. Isso foi tão real, que logo em seguida disso, as coisas começaram a se desenrolar, não porque eu já tinha passado, mas porque eu entendi a necessidade de passar. E quando eu entendi a necessidade de passar, essa próxima fase surgiu. Surgiu como uma coincidência, uma deucidência, porque numa visita em Ribeirão Preto, eu tive um convite de iniciar uma empresa que, graças a Deus, hoje tem andado e assim, mas foi logo em seguida a eu entender de Deus o porquê disso tudo. Então, se você tem passado por uma situação complicada na sua vida, não tente questionar a Deus do motivo. Se você tem passado por uma situação na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho, até mesmo na sua casa, eu peço que você coloque o seu joelho no chão, ore a Deus e busque em Deus o motivo disso estar acontecendo, para saber aonde Deus quer te levar. Porque muitas vezes, como o pastor diz muitas vezes aqui em cima, o não de Deus constrói muito mais do que o sim. Então muitas vezes o que Deus está tentando fazer na sua vida é te mostrar que há necessidade dessa evolução para que Ele possa entregar na sua vida aquilo que Ele já tem planejado. E eu te falo como testemunho próprio, isso é real. Isso é real. Toda angústia que você não toma para si, quando você apenas passa por ela, você vai ver que do lado de lá tem uma alegria muito maior. Quando você percebe que há choro, assim como a palavra diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No meu caso eu experimentei exatamente isso, porque logo pela manhã veio a alegria. No outro dia Deus me deu a resposta, e o que eu precisava era somente entender o motivo que eu estava passando por isso. Então, em nome de Jesus, eu declaro pela sua vida, que você possa entender o motivo que você tem passado por essa situação, que o Senhor possa se abrir para você, que você possa entender, que em nome de Jesus se cesse o quanto antes, que o deserto passe, e que você possa chegar na terra prometida, assim como Deus já tem derramado sobre a sua vida, em nome de Jesus. E muitas vezes, quando nós estamos tentando, quando nós estamos vendo a dificuldade que passamos, você pode perceber que a gente começa a se defender. A gente vira um advogado próprio. A gente começa a falar, mas eu estou passando por isso porque fulano fez errado. Mas eu só estou sem isso porque fulano me prejudicou. A gente começa a se defender e a gente começa a argumentar com Deus. Senhor, o Senhor tinha que punir aquela pessoa, porque eu só estou assim porque aquela fez isso. Então a gente começa muitas vezes a nos defender baseado naquilo que Deus tem feito. E eu imagino Deus lá em cima olhando e falando, ai tadinho, como que Ele fez se quem está fazendo sou eu? Como que Ele te prejudicou se quem está te tratando sou eu? E nisso a gente começa a perceber que as nossas prisões começam a ficar cheias. Porque a dor leva à angústia, a depressão, a ansiedade. Então você percebe que se você não resolve o primeiro problema, eles geram muitos outros. E quando a gente percebe que essas prisões começam a ficar cheias,
a gente começa a não ver saída. Por quê? Porque primeiro vem o meu problema, depois vem eu. Então a gente começa a se colocar no fundo dela. E todos os nossos problemas começam a nos circundar. Então você percebe que você já não enxerga mais a saída. Por quê? Porque você está rodeado de tudo aquilo que você tem criado na sua vida. Quem já passou por problemas no passado, sabe muito bem o que é. Quem já passou por dores do passado, sabe muito bem o que é. Muitas vezes você conversa com pessoas e pessoas dizem para você: eu tenho uma cicatriz de algo que eu passei e eu não faço mais determinadas ações pelo fato que eu não quero mais sentir aquilo. Só que o que deveríamos fazer é sair da comodidade do problema e irmos para a ação da cura. Porque quando a gente começa a confrontar o problema, você percebe que ele some. Quando a gente olha para uma pedrinha e enxerga como uma montanha, se você continua andando, você percebe que você passa por ela. Passa por ela com uma facilidade que nem você imaginava. Mas o que faltava? Faltava ação. Porque quando você se acomoda, a pequena pedra vira um gigante. Quando você anda, você percebe que aquilo sequer te atrapalharia na sua vida. E o que faltava em você? Unicamente uma ação da sua vida. Então que você possa enxergar o problema sim, porque vivemos e temos problemas. Mas que você continue andando, continue caminhando com fé em Deus. E você vai perceber que tendo Deus como base da sua vida, não tem montanha que consegue te parar. Nos tornamos escravos dos nossos pecados. Acordamos com eles, falamos sobre eles, rimos sobre eles, negociamos com eles. Hoje acordei mal, deixa eu só tomar um bom café da manhã, depois eu volto a ficar mal de novo. E a gente começa a barganhar com nós mesmos. Eu tive uma época que eu falava para minha esposa, eu falava: nossa amor, é tão ruim, né? Dá um negócio ruim no peito, dá um negócio tal. Aí eu falava para ela: nossa, que gostoso, né? Hoje eu acordei bem. Aí você falava: hoje eu acordei bem. Pronto, não está mais bem. E aí a gente ia vendo, eu sempre falo a gente, porque graças a Deus, a minha esposa, ela participa assim, de 200% de tudo que acontece na minha vida, fora dela, espiritual e tudo. Então, tudo que eu passo, ela passa também, tudo que ela passa, eu passo também. Então, é sempre nós. E aí a gente começa a ficar escravos disso que vão acontecendo na nossa vida, e você sabe que a escravidão sempre precisa ter um senhor. Só que olha que estranho, o seu senhor passa a ser o seu problema. Você imagina se Jó tivesse feito isso na vida dele e tivesse colocado todas as situações que aconteceram na vida dele acima até mesmo de Deus. Porque se ele questionasse o que Deus tem feito, é porque o problema dele era maior do que aquele que pode resolver. E muitas vezes é o que a gente tem feito. A gente tem enxergado o nosso problema maior do que o Senhor dos Exércitos, maior do que o médico dos médicos. Muitas vezes você tem passado por uma situação financeira ruim, tem passado por uma situação física ruim, só que o que você precisa entender é que a única pessoa que pode tirar você disso é Deus. Só que infelizmente é a última pessoa que você procura. Nós cremos sim na medicina, cremos sim nos médicos, mas quem instrui todos eles e quem traz a cura através de você é Deus. Então que você possa realmente buscar a pessoa primeiramente que é necessária para que a sua cura chegue, antes mesmo de você reclamar. E assim como o tema da palavra hoje, a gente começa a ficar presos em prisões de portas abertas. A gente se prende tão fundo naquilo e esquece de olhar que aquilo está aberto. Está aberto e que você poderia ter saído a qualquer momento, está aberto e você poderia ter simplesmente sequer entrado nela. Só que o ato de você ir alimentando isso, o ato da gente alimentar cada dia mais aquilo que tem nos afligido, faz com que a gente não perceba que nós só não deveríamos ter entrado. E se entrarmos por uma situação necessária, a gente poderia ter saído em qualquer momento. Então criamos as nossas prisões, viramos escravos dela e desde o início as prisões estão abertas. Só que a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar porque isso nos cega.
assim como esse texto que eu li diz: e eles estiveram ligados a grilhões e presos em cordas de aflições. Então ele lhes mostra as suas obras e as suas transgressões, e com as quais se excederam. Ele também lhes abre os ouvidos à disciplina. Então, quando Deus abre os seus ouvidos, quando você começa a parar de dar ouvido a você mesmo, aquilo que você tem alimentado, você começa a ouvir a Deus, você começa a entender que Ele está te chamando desde o momento que você entrou, só que você não dava ouvido, seu ouvido estava direcionado para aquilo que você tem passado. Então o que você precisa fazer é deixar com que Deus abra, é deixar os seus ouvidos abertos para entender que Ele te chama para fora do problema a todo momento. Ele te chama para fora do problema, e não só te chama, mas como te traz uma solução para tudo isso que você tem passado. Muitas vezes dói sim, muitas vezes é ruim, é difícil de passar sim, mas o que nós precisamos entender é que se a gente consegue ouvir aquele que pode sarar as nossas feridas, é muito mais fácil da gente caminhar, é muito mais fácil da gente andar quando a gente escuta e sabe o caminho que a gente está trilhando. Agora, quando a gente fecha os olhos e os ouvidos e sai simplesmente andando, a probabilidade disso dar errado é muito maior. Então, que você possa abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos e entender que a pessoa que te chama, o Deus que te chama, é o que vai resolver os seus problemas. Eu gostaria de ler um outro texto com vocês, queria que vocês abrissem comigo. Está em Romanos 8, versículo 15 e 16. Amém? Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus a todo momento, Ele está te olhando e esperando você gritar isso, Abba Pai. Quando você está passando por uma situação difícil, o que Deus espera da sua vida é que você grite: Pai, eu preciso de você. Pai, eu preciso de uma ajuda. E não há um pai que ouve o clamor de um filho e que não se quebrante. Então eu imagino Deus vendo você sofrendo, vendo você chorando e esperando que você busque a saída que é necessário que você saia, que você busque o apoio e a atenção do seu pai. E essa passagem diz isso, que não recebemos um espírito de escravidão para que tenhamos medo novamente. Isso ficou no passado, quando o primeiro Adão caiu, quando o primeiro Adão morreu. Em espírito, ele nos aprisionou no pecado, mas quando o segundo Adão morreu, ele nos trouxe a salvação. E o que ele quer mostrar para você essa noite é justamente isso. Você tem um espírito de filho. Você não é um escravo. Você não foi abandonado. Você é filho. E a partir do momento que você entender essa adoção que você teve em Cristo, não há nada que possa te prejudicar. Não há nada que possa parar a sua vida, porque todo pai quer dar tudo de melhor, toda a herança que ele já conquistou e tudo que ele criou, ele quer colocar nas suas mãos, desde que você entenda que você é filho e não escravo. Mas Douglas, mesmo sendo filho, muitas vezes passamos por dificuldades. Mesmo sendo filho, às vezes eu erro, às vezes eu caio, às vezes eu me desvio do caminho. Uma vez eu li esse texto e o que me veio na cabeça foi justamente a criação de um filho. Quando você entende que você é filho e que você é um filho novo de Deus na fé, nós nos comportamos como uma criança aprendendo a andar. A gente dá alguns passos e eu imagino Deus do outro lado falando: vem, anda, e você cai.
Só que a mão que te estende é a mão de Deus, falando para você, levanta e tenta de novo. E aí você anda e cai, e Deus fala, e eu estou aqui de novo, não desiste, vem andando. E aí Deus vai falando para você, até que chega uma hora que você desenvolve e começa a andar bem, e aí você não cai mais, mas mesmo assim, a todo momento, Deus está ali olhando e falando, agora meu filho anda certo, agora ele não desvia do caminho, agora ele tem seguido os passos que eu tenho ensinado para ele. Então você percebe que a criação é a mesma, Deus colocou no nosso coração a mesma que ele tem com nós somos crianças, então precisamos aprender a andar, precisamos aprender a ouvir a voz do Pai de longe, assim como o Pai com a intimidade vai aprender a ouvir a nossa voz. Quando você tiver intimidade com Deus, você está ajoelhado orando, Ele vai olhar e vai falar assim, ó, aquela ali é a Daiele, eu não preciso olhar, mas eu ouço, porque eu já acostumei com a voz dela, porque ela tem intimidade comigo, porque ela tem falado comigo, assim como você tem que ter com o Pai. Por que que naquela noite eu chorando, eu ouvi e eu sabia que era Deus falando comigo? Porque depois de um tempo, depois de algumas coisas passadas na vida, depois de criar uma intimidade com Deus, eu sei a hora que é o meu Pai falando. Eu sei a hora que é eu pensando e sei a hora que é o meu Pai falando. E às vezes, quando enxergamos que a porta está aberta, ainda dói. Ainda dói. Ainda é ruim. E o que nos estranha muitas vezes é olhar cicatrizes. Porque você olha uma cicatriz e você fala, Senhor, eu aprendi com isso. Eu aprendi com aquilo, eu aprendi com aquilo outro, mas essa daqui eu acho que não foi do Senhor. Essa daqui eu acho que foi do mundo, essa daqui eu acho que foi de algo que eu passei. E recentemente eu vi uma história que me deixou muito abalado, com a resposta de Deus para isso que eu havia questionado Ele. Há muitos anos atrás aconteceu nos Estados Unidos uma mãe que estava brincando com um filho, não sei se alguém já ouviu essa história, uma mãe estava brincando com um filho no parque, e do nada ela escuta choros, ela escuta gritos desesperados, e ela olha para trás, ela estava num parque, né, com um lago, ela olha para trás e ela vê metade do corpo do filho dentro da boca de um crocodilo. E ela desesperada, ela corre lá, ela vai, ela puxa o filho, ela agarra o filho, ela puxa de um lado, ela puxa do outro, e ela percebe que não funciona, ela sai dali, ela pula em cima do crocodilo, na boca do crocodilo, puxa, até o filho sair e consegue sair. Tira o filho dali e vai embora. Tempos depois, uma repórter vai até a casa deles e entrevista o filho. E fala para ele tudo o que aconteceu, o filho se comove e fala, como que você consegue dormir com essas marcas, essas cicatrizes? Isso não te abala? Ele fala, não, é olhando essas cicatrizes que eu consigo dormir. Porque essas cicatrizes não são do crocodilo. Essas cicatrizes são das unhas da minha mãe, que insistia em me tirar da boca do crocodilo. Então muitas vezes a cicatriz que você tem passado não são do mundo, não são de inimigos, são de um pai que insistentemente insiste em te segurar, que ele não te larga em momento algum. Então o que Deus falou comigo foi justamente disso, filho, essas marcas são sim minhas, mas são de momentos que você buscou sair dos meus caminhos e eu não aceitava. Então eu fiz isso para que você continuasse no caminho que eu já trilhei para a sua vida. Então o que eu quero falar para você essa noite, tudo que você tem passado, toda dor, toda insistência que muitas vezes isso tem batido no seu coração, o que eu quero falar para você nessa noite é que tudo tem um propósito.
Entrega na mão de Deus, que Ele vai revelar para você o motivo disso estar acontecendo, mas Ele precisa estar como prioridade na sua vida, porque para Ele se revelar para você, Ele precisa entender que o seu coração colocou Ele acima de todo e qualquer problema, colocou Ele acima das suas finanças, da sua saúde, da sua família, dos seus problemas. Então o que precisa acontecer para que isso se revele na sua vida é que Ele esteja como primazia, como prioridade em tudo que você tem feito. Essas histórias, assim como a de Jó, assim como a de cada um que tem passado, que tem problemas, que passou por situações aqui dentro, e todos nós temos, servem como um testemunho. Às vezes um testemunho alegre, às vezes um testemunho triste, mas todos geram um testemunho. Há pouco tempo tivemos o testemunho do Terêncio, tivemos mais alguns outros testemunhos, que isso faz com que estimule a sua fé e te mostre que coisas que você tem passado não são individuais, coisas que você tem passado não são especificamente suas, mas que outras pessoas passam por situações da mesma forma. Às vezes nós enxergamos os nossos problemas, as nossas dificuldades como muito grande, e quando a gente vê uma situação assim como a vida de Jó, a gente entende que o nosso problema é pequeno. Mas não tire o peso do seu problema, porque só Deus sabe o quanto ele tem pesado no seu coração. Não é porque o problema de alguém, não é porque a solução de alguém foi simples ou doída que o seu é menor. Uma vez eu conversei com uma pessoa que tinha depressão e ela disse para mim, ela falou: Douglas, dói tudo. A vontade de não levantar, a vontade de se matar, a vontade de fazer de tudo. Então você percebe que uma dor na perna, uma dor de cabeça, uma ferida, é muito menos do que uma dor na alma, muito menos do que uma dor na cabeça. Só que a gente só consegue entender se a gente estivesse na pele do outro, só que a gente não está. Então não pese os seus problemas, apenas entenda que o de um pode ter muito mais peso do que o do outro. Por quê? Porque o coração dele tem se entregado a isso. Só que o que Deus quer te falar essa noite é que não há problema. Como não há problema, Douglas? Não há nenhum problema. Tudo aquilo que Deus vê como necessário na sua vida, para que você passe e amadureça, será feito. Mas cabe a você o período do seu deserto. Para uns é um dia, para uns é uma semana, para uns é uma vida. Mas cabe a você entender o seu deserto. Quando o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado, foi apenas um breve período, porque ele entendeu quem ele era, quem era o Pai e quem poderia fazer tudo para a vida dele. Quando foi levado todo o Egito para o deserto, eles passaram 40 anos por murmúrios e reclamações. Então defina o seu deserto como o mais breve possível, mas isso não depende de Deus, porque o aprendizado é seu. Deus já é Senhor dos senhores, o dono de tudo, então ele não precisa aprender, ele já é dono de tudo. Ele precisa que você aprenda, porque aquilo que foi designado para a sua vida já foi separado, já foi derramado sobre você. Ele só não te entrega porque você ainda não está pronto para isso. Amém? Eu queria que você colocasse de pé. Amém. Feche seus olhos. Coloque suas mãos no coração. Aleluia. Há uma promessa, Aleluia, que supera as minhas falhas. Há uma voz, ouça a voz de Deus. silenciosa. O Espírito Santo tem pairado nessa casa e tem tentado falar com você, então se abra para ouvir a voz dele. Meus erros e fracassos se tornarão em milagres, se tornarão em milagres. Só em ti sou curado. Em nome de Jesus. Teu toque me Sinta
o toque de Deus e permita ser curado. Perceba que as portas das prisões estão abertas e você pode simplesmente sair dela. Não se permita estar em um cativeiro onde você mesmo criou. O pai tem saudade do filho, o pai tem saudade de ouvir a voz do filho. Então nessa noite, se entregue a Deus. Permita que Ele ouça a sua voz, que Ele ouça o seu clamor. E que você possa entender o motivo da passagem por essas situações. Teu plano é imutável. Em cada instante cooperas pro meu bem. E Cristo é a rocha que não falha. Teu reino é inabalável. Teu reino é inabalável. Só em ti sou curado. O teu toque me restaurou. Aleluia. Prometeste e eu sei que cumprirá. Entrega pra Deus nessa noite, entrega tudo pra Ele. Na tormenta, Entrega tudo pra Ele. essa paz Entrega a tua família, teu entrega o teu amor casamento, entrega o teu não filho. falhará. Entrega pra Ele nessa noite, entrega pra Ele. E eu sei que Meu Deus, entrega pra Ele, entrega tudo pra Ele. Que talvez é um problema pra você. Talvez tomou uma dimensão tal que você não acredita mais, entrega pra Ele. Talvez a tua luta tá tão grande que você não crê mais na vitória, entrega pra Ele nessa noite. Talvez você gerou algo no teu coração, isso tem roubado a tua fé, tem te colocado dúvida no teu coração. Entrega pra Ele nessa noite. Entrega tudo. Entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega as tuas finanças, entrega o teu trabalho, entrega o teu casamento. reino pra sempre, tua vontade feita será, tua palavra no céu firmada estás e se cumprirá. Teu é o reino pra sempre, tua vontade feita será, tua palavra no céu Entrega tudo. firmada está, Entrega tudo, entrega tudo, entrega e se tudo. cumprirá. Teu é o reino pra sempre, tua vontade feita será. Jó questionando ao Senhor: por que daquelas feridas? Por que tanta dor? Por que tanto lamento? Por que tanta angústia? Por que tanta tristeza? E aí Deus falou assim para ele: Jó, então as suas questões são essas? Então agora para ouvir. Onde você estava, se é que você é tão inteligente, onde você estava quando eu estava fundando a terra? Onde você estava quando eu coloquei os luminares no céu, Jó? Se é que você pode, se é que você tem tanta coisa para murmurar, se é que você tem tanta coisa para reclamar dessa vida, Jó, onde é que você estava, Jó, quando eu estabeleci os limites dos mares, onde eu estabeleci a terra, onde eu estabeleci o limite entre as águas e as terras, onde eu estabeleci o firmamento? Onde você estava, Jó? Se é que a tua mente humana é capaz de murmurar, de reclamar, então me explique onde você estava quando eu coloquei uma semente no ventre da tua mãe e te gerei. Quando eu escrevi todos os teus dias num livro, e cada passo que você deu na sua vida, cada um deles eu conhecia. O teu coração eu conheço,
A tua mente eu conheço. Quando você me abandonou e eu não te abandonei. Quando você se sentia só, mas eu estava lá. Me explica isso se você é capaz. Quem aqui entrega tudo para Ele nessa noite? Ah, meu irmão, quem entrega tudo para Ele nessa noite? Ah, querido, nenhuma das suas questões é capaz de mudar Deus. Nenhum dos seus reclamamentos, nenhum das suas murmurações é capaz de mudar Deus. A tua necessidade não tira Ele do trono. As confusões não tiram Ele do trono. O que tira Ele do trono é a tua capacidade de se render aos pés dEle. O que tira Ele do trono é Ele olhar para o teu coração e ver um coração contrito e quebrantado. Esse é o teu Pai que foi apresentado nessa noite. Ah, querido, a sua vida, ela pode ser mudada só por uma palavra. E essa palavra foi liberada aqui nessa noite. É em nome de Jesus. Abra suas mãos assim. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo, 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 e que as misericórdias, a graça, o amor do nosso Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua família, esteja sobre os teus filhos, a tua casa, o teu trabalho, onde quer que você pisar. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e as misericórdias do nosso bom, do nosso lindo, do nosso amável Jesus esteja sobre a tua vida e toda a tua família. Quem recebeu nessa noite, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Deus abençoe a tua vida e toda a tua família. Vá em paz em nome de Jesus.